Helena sempre foi uma pessoa agitada. Aos 29 anos, trabalhava como jornalista numa grande emissora de televisão, onde a pressa era constante e o silêncio era quase considerado um desperdício de tempo. Seu celular tocava incessantemente, suas redes sociais estavam sempre ativas, e até mesmo seus fins de semana eram preenchidos com atividades sociais, cursos, academia e compromissos familiares. Era como se ela tivesse desenvolvido uma alergia ao silêncio, uma necessidade quase física de estar sempre estimulada por algum som, movimento ou atividade. Para Helena, parar significava ficar para trás. O mundo movia-se numa velocidade vertiginosa, e ela havia se convencido de que precisava acompanhar esse ritmo para não ser deixada de lado. Suas manhãs começavam com o alarme do celular seguido imediatamente por podcasts ou música, enquanto checava e-mails, notificações e redes sociais antes mesmo de sair da cama. Era como se o silêncio fosse um vazio ameaçador que precisava ser preenchido o mais rapidamente possível. Seus amigos a admiravam por sua energia aparentemente inesgotável e sua capacidade de estar sempre por dentro de tudo o que acontecia no mundo. Helena era a pessoa para quem todos ligavam quando queriam saber as últimas notícias, os melhores restaurantes da cidade ou os eventos mais interessantes do fim de semana. Ela havia construído sua identidade sobre ser alguém que estava sempre conectada, sempre informada, sempre em movimento. Mas por trás de toda essa agitação, havia uma inquietação que Helena não conseguia nomear. Era como se ela estivesse constantemente fugindo de alguma coisa, embora não soubesse exatamente do que. Havia momentos, geralmente tarde da noite quando finalmente se deitava, em que uma sensação estranha de vazio a assombrava por alguns segundos antes que ela rapidamente ligasse a televisão ou pegasse o celular para afastar essa sensação incômoda. Foi durante um feriado prolongado, quando Helena finalmente teve alguns dias livres depois de meses de trabalho intenso, que algo inesperado aconteceu. Ela havia planejado uma viagem para um resort movimentado, mas uma série de voos cancelados devido ao mau tempo a deixou presa na casa de sua avó no interior, numa pequena cidade onde o ritmo da vida era completamente diferente daquele ao qual estava acostumada. A casa da vovó Marta era um lugar onde o tempo parecia ter um ritmo próprio, mais lento e contemplativo. Não havia internet de alta velocidade, a televisão só pegava 2 canais locais, e o celular tinha sinal fraco. Para Helena, inicialmente foi como estar numa prisão tecnológica. Ela se sentia ansiosa, inquieta, como se estivesse perdendo algo importante que estava acontecendo no mundo real enquanto ficava naquele lugar esquecido por Deus. Mas vovó Marta tinha um ritual que chamou a atenção de Helena. Todas as manhãs, antes do café, ela se sentava na varanda com uma xícara de chá e simplesmente ficava lá, em silêncio, por cerca de 1 hora. Não estava lendo, não estava orando de forma audível, não estava fazendo absolutamente nada que Helena pudesse identificar como produtivo. Quando questionada sobre essa prática, vovó Marta simplesmente sorriu e disse: "É meu momento de encontrar Deus no silêncio, filha. É quando ele fala mais claro." Helena inicialmente achou aquilo uma perda de tempo colossal. 1 hora inteira sem fazer nada? Numa época em que cada minuto era precioso, como alguém podia justificar ficar sentada olhando para o vazio? Mas havia algo na paz que irradiava do rosto de sua avó após esses momentos silenciosos que despertou sua curiosidade. Era como se ela tivesse acessado alguma fonte de serenidade que Helena desconhecia completamente. No terceiro dia de sua prisão rural, impulsionada mais pela tédio que por interesse espiritual, Helena decidiu experimentar. Ela se sentou na varanda ao lado de sua avó, com sua própria xícara de chá, determinada a suportar pelo menos alguns minutos daquele silêncio aparentemente improdutivo. Nos primeiros instantes, sua mente disparou como um motor acelerado, pensamentos sobre trabalho, preocupações sobre e-mails não respondidos, ansiedade sobre estar perdendo tempo. Mas vovó Marta havia lhe dado uma instrução simples: quando sua mente começar a correr, apenas volte a atenção para sua respiração, para o som dos pássaros, para a sensação do ar na sua pele. Não lute contra os pensamentos, apenas deixe-os passar como nuvens no céu. Era um conceito completamente estranho para Helena, que estava acostumada a analisar, categorizar e responder a cada pensamento que surgisse em sua mente. Gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. À medida que Helena parava de lutar contra o silêncio e começava a se render a ele, ela descobriu que o silêncio não era vazio, estava cheio de coisas que ela nunca havia notado antes.
O som do vento nas folhas das árvores, o canto melodioso dos bem-te-vis, o aroma suave do jasmim que crescia no jardim, a sensação reconfortante do sol da manhã aquecendo sua pele. Era como se ela tivesse vivido a vida inteira com fones de ouvido tocando música alta e, pela primeira vez, os tivesse removido para descobrir uma sinfonia completamente diferente que sempre estivera tocando ao seu redor. O mundo não estava silencioso, ela é que havia estado surda para uma frequência de beleza e paz que existia além do barulho constante de sua vida agitada. Nos dias que se seguiram, Helena começou a antecipar esses momentos silenciosos com vovó Marta. Era como descobrir um país secreto que existia paralelamente ao mundo que ela conhecia, mas que operava segundo leis completamente diferentes. No silêncio, o tempo não era medido por produtividade ou eficiência, mas por profundidade e qualidade de presença. 5 minutos de verdadeiro silêncio podiam ser mais restauradores que horas de entretenimento. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando Helena percebeu que nesses momentos de quietude, ela começava a ouvir uma voz que não era audível no sentido físico, mas que era mais real que qualquer som que seus ouvidos pudessem captar. Era como se Deus estivesse falando diretamente com sua alma, usando uma linguagem que transcendia palavras, comunicando através de impressões suaves, paz inexplicável, clareza sobre questões que a haviam confundido por meses. Vovó Marta explicou que essa era exatamente a experiência que o profeta Elias teve quando fugiu para o Monte Horebe. Deus não estava no vento forte que rachava as montanhas, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada que só podia ser ouvida no silêncio. Deus está sempre falando, filha, ela disse, mas vivemos num mundo tão barulhento que perdemos a capacidade de ouvir sua voz suave. Helena começou a entender que havia estado buscando Deus nos lugares errados. Ela o procurava nos cultos animados, nas músicas altas, nos eventos movimentados da igreja, mas havia negligenciado completamente os momentos quietos onde ele mais gostava de se revelar. Era como tentar ouvir alguém sussurrando numa boate, tecnicamente possível, mas praticamente impossível devido ao ruído ambiente. O silêncio também começou a revelar coisas sobre ela mesma que Helena nunca havia percebido. Sem as distrações constantes de sua vida agitada, ela podia finalmente ouvir os sussurros de seu próprio coração, ansiedades que havia estado mascarando com atividade frenética, sonhos que havia enterrado sob uma pilha de obrigações, uma solidão profunda que havia estado tentando preencher com relacionamentos superficiais e entretenimento constante. Era como limpar uma janela que estava embaçada há anos e finalmente conseguir ver claramente a paisagem do outro lado. Helena descobriu que muito do seu ativismo constante era na verdade uma forma de evitar o confronto com questões mais profundas de sua alma. Era mais fácil manter-se ocupada que enfrentar perguntas sobre propósito, significado e direção. Espiritualismo. O silêncio não era apenas ausência de ruído, era a presença de Deus de uma forma mais pura e concentrada do que ela jamais havia experimentado. Era como a diferença entre beber água misturada com outros líquidos e beber água pura e cristalina direto da fonte. Nos momentos silenciosos, ela podia saborear a presença divina sem as misturas e diluições que as atividades constantes criavam. Quando finalmente chegou a hora de voltar para a cidade, Helena sentia-se como uma pessoa diferente. Não havia abandonado sua carreira ou se tornado uma eremita, mas havia descoberto um tesouro que mudaria para sempre sua abordagem à vida. Ela percebeu que levaria esse silêncio sagrado de volta com ela, como um jardim secreto que podia visitar independentemente de onde estivesse ou quão ocupada sua agenda pudesse ser. De volta à rotina urbana, Helena implementou mudanças que seus colegas consideraram revolucionárias. Ela começou cada dia com 15 minutos de silêncio antes de verificar qualquer dispositivo eletrônico. Criou zonas de silêncio em sua casa onde não eram permitidos celulares ou televisão. Começou a fazer caminhadas sem fones de ouvido, simplesmente prestando atenção ao mundo ao seu redor. Inicialmente, essas práticas pareciam nadar contra a corrente de sua cultura profissional e social. Colegas faziam piadas sobre sua fase zen, amigos reclamavam que ela não respondia mensagens instantaneamente como antes. Mas Helena descobriu algo surpreendente: longe de torná-la menos eficiente ou menos conectada, esses momentos de silêncio a tornaram mais focada, mais criativa e mais presente em seus relacionamentos. Era como se o silêncio fosse um investimento que pagava dividendos em todas as outras áreas de sua vida.
Suas reportagens se tornaram mais profundas e perspicazes porque ela havia aprendido a ouvir além das palavras óbvias. Seus relacionamentos se aprofundaram porque ela estava realmente presente nas conversas em vez de estar mentalmente planejando a próxima atividade. Helena também descobriu que Deus falava através do silêncio de maneiras que ela nunca havia imaginado. Havia revelações que vinham através da observação atenta de um pôr do sol, sabedoria que fluía durante momentos quietos de contemplação, direções para decisões importantes que se tornavam claras apenas quando ela parava de forçar respostas e simplesmente aguardava em silêncio. O profeta Abacuque escreveu: "Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Helena começou a entender que o silêncio não era apenas uma técnica de relaxamento ou uma prática espiritual interessante, mas uma forma de adoração, uma maneira de reconhecer a santidade de Deus e criar espaço para que ele se revelasse. Ela se lembrou de como Jesus regularmente se retirava para lugares silenciosos para orar. Marcos 1:35 diz: "Levantando-se de manhã, ainda muito escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava." Se o próprio Jesus, que vivia em perfeita comunhão com o Pai, sentia necessidade de momentos silenciosos e solitários, quanto mais ela precisava desses momentos para manter sua conexão espiritualismo. O silêncio também ensinou Helena sobre a diferença entre solidão e solitude. Solidão é um estado de isolamento que gera ansiedade e tristeza, solitude é um estado de comunhão com Deus que gera paz e renovação. Ela descobriu que podia estar fisicamente sozinha mas espiritualmente acompanhada, experimentando uma intimidade com Deus que era impossível de alcançar em meio às distrações e ruídos da vida cotidiana. Uma das descobertas mais preciosas foi que o silêncio não era algo que ela precisava criar artificialmente, mas algo que sempre estava disponível por baixo da superfície barulhenta da vida. Era como descobrir que havia um lago tranquilo bem abaixo das ondas agitadas da superfície, sempre lá, sempre acessível para quem soubesse como mergulhar até ele. Helena aprendeu a encontrar esses momentos de silêncio mesmo em meio ao caos urbano. Podia acessar essa paz interior durante os intervalos comerciais no estúdio, nos minutos de espera antes de uma entrevista, até mesmo no trânsito quando escolhia desligar o rádio e simplesmente estar presente no momento. O silêncio sagrado não dependia de circunstâncias externas perfeitas, mas de uma escolha interna de sintonizar uma frequência diferente. Meses depois de sua experiência transformadora na casa de vovó Marta, Helena percebeu que havia descoberto um dos segredos mais antigos e valiosos da espiritualidade humana, que Deus se revela mais claramente não no barulho e na agitação, mas na quietude e na contemplação. Que havia uma sabedoria disponível no silêncio que não podia ser acessada através de nenhuma outra porta. Ela também descobriu que o silêncio era contagioso de uma forma maravilhosa. Quando ela trazia essa qualidade de presença silenciosa para seus relacionamentos, outras pessoas se sentiam naturalmente mais calmas e centradas em sua companhia. Era como se ela tivesse se tornado uma embaixadora da paz num mundo agitado, carregando consigo uma atmosfera de tranquilidade que abençoava todos ao seu redor. O silêncio não era escape da realidade, era um mergulho na realidade mais profunda que existe, a presença constante e amorosa de Deus que sustenta todo o universo. Helena havia descoberto que por baixo de todo o barulho e toda a agitação da vida moderna, havia um silêncio sagrado onde o coração humano podia encontrar descanso, direção e renovação. Anos depois, quando pessoas perguntavam sobre a mudança que notavam nela, uma qualidade de paz e presença que parecia irradiar naturalmente, Helena sempre contava sobre sua descoberta do silêncio sagrado. Não como uma técnica de autoajuda ou uma prática de bem-estar, mas como uma porta de entrada para uma dimensão da vida espiritual que havia sempre estado lá, esperando ser descoberta. Ela havia aprendido que numa época de ruído constante e distração infinita, escolher o silêncio era um ato radical de fé. Era uma declaração de que havia algo mais importante que estar constantemente informada, constantemente conectada, constantemente estimulada. Era um reconhecimento de que a alma humana precisa de quietude assim como o corpo precisa de ar, e que Deus havia criado o silêncio como um presente especial para aqueles que foram corajosos o suficiente para recebê-lo. Esta é a promessa disponível para cada um de nós hoje, que em meio ao barulho ensurdecedor de nossa época, ainda existe um lugar silencioso onde podemos encontrar Deus esperando pacientemente para se revelar.
Que não precisamos viajar para lugares remotos ou criar circunstâncias perfeitas, o silêncio sagrado está sempre a apenas uma escolha de distância, sempre disponível para aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz mansa e delicada que fala mais claramente quando todo o resto se cala.